Na sociedade que vivemos, existe um grande número de espíritos que, enquanto encarnados, não se adaptam à fase em que o mundo se encontra e acabam por isolar-se do contato humano quanto lhes é permitido. Acontece que esse isolamento, mesmo que inconscientemente, é fruto de um dos nossos grandes males enquanto espíritos em eterno progresso, o egoísmo. Ao não concordar com a maneira como os padrões do que é moralmente aceitável ou não são impostos, e ao optarem nos isolar, perde-se a grande chance de contribuir com a mudança de visão que o mundo precisa. Alguns buscam retrair-se e se acomodar, ao invés de ir ao trabalho e fazer a diferença com o pouco ou muito que é nos possibilitado ajudar. Mesmo tendo mãos e ouvidos para praticar o maior ensinamento de Jesus, opta em não praticar a caridade e tranca-se em um mundo próprio que passa a ideia ser mais estável, fazendo com que se esqueça a estabilidade que a vida é de verdade. E os espíritos são categóricos ao afirmar: não pode ser agradável a Deus uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. A pergunta 789 do Livro dos Espíritos. O isolamento é algo sadio, Edson? Não. Não, porque nós temos a lei de sociedade, né? Que os espíritos falam sobre ela, vai da questão 766, Cláudia, até a 775, lá do Livro dos Espíritos. Vamos tentar entender o seguinte. Nós, como espíritos, temos as diferenças, quer dizer, nós somos criados, na realidade, simples e ignorantes, depois a gente vem num processo de aprendizados, esse aprendizado ele é individual, tá certo? Mas ele pode ser coletivo também, né? Porque você aprende com o outro. Então a gente vem num processo de aprendizado e lá no plano espiritual existem diferenças já, espíritos diferentes, em termos de evolução, de aprendizados e tal. Então, o que significa? Que lá no plano espiritual, quando desencarnados, a gente meio que se ambienta e se separa, né, Cláudio? Você vê que eu estou fazendo assim, não estou fazendo assim, tá certo? A gente se separa, né? Já por faixas de vibração, de entendimento, de evolução, de conhecimento, de valores. A gente meio que se separa ali, porque é energia, tá certo? Que vai contar, né? Que é algo natural do meio extrafísico. Isso. Só que se você conviver ali numa faixa onde está todo mundo mais ou menos na mesma sintonia, os aprendizados lá, Cláudio, eles são limitados, você concorda comigo? Como é que você vai aprender coisas novas se você está convivendo sempre com o mesmo? Aonde que você tem a oportunidade de trocar experiências diferentes e aprendizados diferentes? Lá você não consegue, porque as faixas elas são de energia, você não consegue mudar a tua energia da noite para o dia para ir para uma outra faixa, entende? Fica não é assim. Cada um na sua área. Então você faz isso aqui encarnado. Então, a encarnação, a oportunidade de estar convivendo, né, no mundo físico, é a oportunidade que você tem de trocar experiências, né, com pessoas de faixas de vibração diferente, conhecimentos diferentes, entendimentos diferentes, valores diferentes, e através dessas experiências, você aprender. Porém, como falta educação para a gente nesse sentido também, educação que eu falo é educação espírita, né? Você saber que você passa por essas situações e que o grande objetivo de você encarnar num mundo onde tem as diferenças é aprender com elas. E não se isolar delas. Faz com que a gente se isole. As pessoas se isolam porque, poxa, como é que eu vou conviver num mundo onde eu não concordo? Porque eu saio na rua, eu vejo uma pessoa jogando um papel, eu vejo a pessoa jogando um copo plástico, eu vejo a pessoa fazendo coisas que não... Esse mundo aí não é o mundo que é para mim. Só que você está convivendo num mundo assim. Então, você, sem perceber, você vai começando a se isolar do mundo. Você começa a não se relacionar de forma adequada porque você não concorda com determinadas atitudes. Tá certo? Ora, se você não concorda com aquelas atitudes, se você se isolar, você vai... Como é que essas pessoas que fazem isso vão ter oportunidade de aprender? Se as pessoas que poderiam ensinar É verdade. estão se escondendo. Entende? Quer dizer, então a lei de sociedade, se a gente for parar para pensar e ler lá, né, ela justamente mostra que pela convivência dos diferentes é que a gente vai evoluindo. Quer dizer, os mais evoluídos têm que ajudar os mais atrasados.
No isolamento, você não faz isso. Porque você está perdendo uma tremenda oportunidade, né, de aprender com o diferente e de também ensinar coisas para o diferente, entendeu? Sim, Tem que aprender a encontrar esse equilíbrio e não se isolar de fato da vida. Entendeu? é verdade. Né? Porque às vezes a gente tem essa mania mesmo, né? Já que não está do meu gosto, eu vou me isolar. A gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta com Manhã Boa Nova. Até já. Pelo WhatsApp, a Luísa Edson de Embu das Artes diz: olha, diz para essa colega que sente dores que vá dançar onde puder com mais pessoas e sentirá alegria. E as dores somem. A participação da Maria Luísa, que a gente está falando do isolamento, né? Como que a doutrina explica aí a lei de sociedade que está lá no Livro dos Espíritos? Edson? Então, essa, mais ou menos, a gente já falou sobre isso, né? Você, em sociedade, você vai se ajudar. As pessoas acham que a lei de sociedade é igual essa sociedade que é aplicada, né? Que as pessoas acham que vai ser um socialismo, coisa desse tipo. Não é bem assim. A lei de sociedade vem demonstrar isso, que os espíritos são diferentes e eles convivem justamente encarnados em sociedade para se ajudarem. Um ajudar o outro, né? Essa questão do isolamento, Cláudio, tem a ver também com o que a gente estava falando agora. Lembra que eu falei aqui que a gente está todo mundo aprendendo a usar essas ferramentas novas que estão surgindo? A internet, as redes sociais e tal. Então, o que está acontecendo com os nossos jovens? Eles também estão aprendendo a usar isso. Porém, você hoje consegue se conectar com pessoas no mundo inteiro sem sair do seu quarto. Tá certo? Então, você lá no seu quarto isolado, você está com o mundo, ó. Só que é um mundo virtual, não é um mundo real. Fisicamente isolado, mas ligado Só que virtualmente. você não tem a troca da energia, né? E o aprendizado, Cláudio, ele se faz nessa troca da energia também, entendeu? De um com o outro. Do contraponto também. Né? Porque Isso. às vezes a gente fica linkado só com quem a gente gosta. Isso, porque mas aí você não- acaba, não isso, tem o você acaba diferente. selecionando e tal. Você, de novo, você reencarnou para ter oportunidade de ter os diferentes e você se isola nas redes sociais ou, né? E você só está tratando com aqueles que são mais ou menos similares a você. Então você está perdendo uma tremenda oportunidade de aprendizado, porque você está se isolando, né, da possibilidade de aprender. Não deixa de ser um egoísmo isso aí. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, acho que é o capítulo 17, né? Sede Perfeitos. Tem lá um item, Cláudio, que é o item 10, o homem no mundo. Eu convido até os leitores, os ouvintes, a lerem. Procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O homem no mundo é de um espírito protetor. Ele não dá nem o nome, o espírito, né? Ele assina espírito protetor. E aí, o que ele traça ali nesse homem no mundo? Ele explica o seguinte: olha, não pense vocês que para vocês terem contatos, né, constantes com os espíritos superiores, que vocês precisam se isolar do mundo e das coisas do mundo. Né? Muito pelo contrário, vocês têm que viver no mundo. Porque ao se isolar, você perde a tremenda oportunidade de aprendizado. E ao invés de você estar fazendo uma coisa que é boa, você vai estar agindo como um egoísta. Você vai estar se comprometendo nesta vida, ao invés de evoluir. Entende? Justamente por causa disso que eu falei, Cláudio. Nós estamos lá isolados, lá no plano espiritual, já separados por faixas vibratórias semelhantes. Você está aprendendo com os mesmos semelhantes. Você reencarna justamente num corpo físico para você poder conviver com as diferenças e aprender com elas. Sim. Ensinando para os menos evoluídos e aprendendo com os mais evoluídos, tá certo? É nessas trocas que a gente se desenvolve. Ora, agora eu, através da tecnologia, eu começo a me isolar, o que eu estou fazendo comigo? Perdendo a oportunidade de uma encarnação, entendeu? É o mesmo processo, né? Só É o que mesmo diferente o meio. Então, você vai ver o seguinte, você vai ver que essas pessoas que se isolam, e aí eu concordo com a ouvinte que convidou a outra para ir dançar e tal, as pessoas que se isolam, elas têm muito mais tendência a ficarem doentes, a ficarem mais, sabe, cabisbaixas, mais tristes, né? Por quê? Porque elas não estão trocando. Até perdendo a oportunidade, por exemplo, de sair no sol, né, de tomar uma energia, tudo isso.
tá certo? Então é de extrema importância que as pessoas convivam umas com as outras. Né? Poxa, hoje você vê, Cláudio, você está sentado, eu nunca vi isso na minha vida, poxa, você sentado na hora do almoço, todo mundo no celular. Ninguém conversa. Poxa, de novo, estamos aprendendo, mas a gente tem que aprender a dosar as coisas, né? Sim, mas isso também não quer dizer que às vezes a gente precisa daquele momento só para refletir, né? Que não é um isolamento, é um momento ali de reflexão, de analisar. Todos nós precisamos, né? Eu gosto muito, Cláudio, do Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala o que ele fazia, né? Na questão 919, lá, ele fala que ele, antes de dormir, era o momento dele, né? De fazer reflexões. Então ele parava tudo que estava fazendo para se preparar para dormir, mas ele fazia reflexões do seu dia, do dia dele, né? O que ele fez, deixou de fazer, se foi bom, se não foi bom, se uma atitude dele que ele poderia recriminar, por que ele tomou aquela atitude, se a atitude que ele teve, ele visse uma outra pessoa fazendo, se ele aceitaria ou não. Olha que processo bacana, né? De você estar com você e você fazer esse aprendizado, tá certo? Sim. Mas olha que interessante, ele estava isolado ali, só que ele estava isolado analisando o que aconteceu com ele na inter-relação do dia. Conectado com ele. Ele não se isolou durante o dia. Ele se conectou e ele teve atividades e à noite ele fez as reflexões. Então é importante que a gente tenha, tá certo? Né? Com certeza. Até para você se preparar espiritualmente para estar sozinho depois, porque você vai deixar todo mundo para cá e vai embora, tá certo?